história começou a mudar de figura. E o Palmeiras precisando de zagueiro, o Abel forçando, eu quero o Nino, eu quero o Nino, eu quero o Nino. Então o Palmeiras foi com a carta na manga. Falou, ó, tem 20% do John John. Vamos abater essa história? Liga pro Zenit e fala, beleza, eu vou vender o Riquelme Felipe pra você, desde que você venda o Nino pra mim. Rapaziada, e o Palmeiras pode ter a melhor zaga do Brasil nessa temporada de 2026, pessoal. Porque tá desenrolando a negociação do Palmeiras por Nino, beleza? Ele tá lá no Zenit e vocês vão conferir a partir de agora todas as informações dessa negociação, o desenrolar, em que pé que está. O Facincani trouxe informações muito importantes a respeito dessa negociação aí e que pode ter um final feliz pro Palmeiras, né? Trazendo aí um baita de um zagueiro, tá? Então a gente vai acompanhar a partir de agora, confere o vídeo até o final porque tem muita informação importante, beleza? Então sem mais enrolação, pessoal, bora conferir o vídeo. A história começou a mudar de figura. E o Palmeiras precisando de zagueiro, o Abel forçando, eu quero o Nino, eu quero o Nino, eu quero o Nino. Falou, ó, porra, não vai dar pra você jogar lá. Então vem pra cá, velho. Porque o Nino tem uma questão particular de ele voltar ao Brasil. Ele tem uma questão familiar que ele precisa estar no Brasil. Sim. Não é que, olha, é frescura da minha parte. Não, ele tem uma questão particular importante que ele precisa estar no Brasil. E por isso que o Nino entrou em contato com o Zenit recentemente pra pedir essa liberação de, cara, eu preciso voltar agora. Não me adaptei, não tá dando mais, minha família não quer mais ficar aqui. O Zenit falou, tá bom, então traz uma proposta aí que a gente vai conversar. E foi o que aconteceu. Houve a aproximação do Palmeiras com o jogador, só que o Palmeiras não estava fechando com os valores, porque o Zenit é irredutível. 12-12, não tem 11,5, 12-12. E, em paralelo, surgiu a história do Zenit com o John John, que não tinha nada a ver, entre aspas, com o Palmeiras. Era John John, Zenit e Bragantino. Até que na hora de... coincidiu, né? Ratificar a negociação, é o que eu brinco lá, leia a última linha! Quando olha na última linha, o Palmeiras tem direito a 20%. Bingo. Foi onde o Palmeiras foi avisado, ó, estamos vendendo o John John, os 20%, quem vai depositar, fala assim, pera um pouquinho, quem que vai depositar? Vai ser o Bragantino ou vai ser o Zenit? O Zenit. Então, pode deixar que eu converso. O Palmeiras foi com a carta na manga. Falou, ó, tem 20% do John John. Vamos abater essa história? Que é quase uns 20 mil, um pouco mais de 20 milhões de reais. 4 milhões. De euros, né? E aí 20 e poucos milhões de reais. Isso. Não, mais. Isso, 20 milhões de reais, isso, 4 milhões de euros. E o Zenit queria 12 no Nino. Então, de 12, você já cai pra 8. Quando o Palmeiras fez uma abordagem no final do ano passado, em dezembro, e ele esbarrou nessa história do Fluminense e tal, era uma abordagem de cerca de 6,5, 7 milhões. A gente falou, ó, não dá, não tem como, eu quero 12 no jogador. Era um pouquinho a mais que o Zenit tinha pago pra tirá-lo do Fluminense. Só que agora a conta parece que fechou um pouco melhor. E aí, quais foram as outras cartas na manga, meus amigos? As outras cartas na manga. Sexta-feira, a venda do Facundo. Palmeiras tomando um toco. Mas melhor você tomar um toco do que você não vender. Sim. Que foi a ida do Facundo para o Austin. Por 8 milhões e meio de dólares na mão do Palmeiras. De 10 no total, 1,5 vai ficar com o Orlando City. O Palmeiras conseguiu deixar 15%. E esse potencial... o Palmeiras vai utilizar em duas frentes. Em base para o Nino, se precisar, e em base para tentar destravar a história do John Arias. Então, o Palmeiras, a princípio com o Nino, tá nessa dependência agora. É o Zenit buscar essa liberação de imediato, o Zenit tá tentando segurar um pouquinho, porque ainda quer ver se vai precisar de mais um defensor na equipe. O Zenit contratou o zagueiro da seleção russa, capitão, que era do CSKA, Zaev. Ele foi contratado para a posição e o Zenit entende que talvez possa buscar mais um jogador. Então tá nessa dependência aí do Zenit liberar agora ou tentar ver o acordo depois, mas eu acredito, meu feeling, que vão acabar desenrolando. E a grana, sem contar a grana do Gerson, né, que ele já tem, né? Não. Fizeram uma bolada lá. Dinheiro não... O Zenit é dono da Gazprom. Aliás, a Gazprom, que é a dona do Zenit, que é simplesmente praticamente dona da Europa. É a maior... vou dizer petrolífera, né? É a maior empresa de gás do mundo. Então, só pra vocês terem uma ideia, se a Gazprom fechar a torneira do gás, a Europa morre de fome. É basicamente isso, e de frio, né? E o lado do Arias é a mesma coisa. Houve o destravamento de empresário. Lembra que eu trazia pra vocês a informação? O problema era o staff do jogador, que eles pediam mais
pediam as luvas maiores e não sei o quê, foram convencidos a entrar num consenso com o Palmeiras, nem tanto que queria o Palmeiras e muito menos que vocês querem, fecha aquela história também por causa desses valores recentes, e, ao mesmo tempo, o Wolverhampton convencido de igualar a situação daquilo que ele tinha pago. Família, trago 3 novidades aí em relação a Almada, John Arias e Nino. Bom, a começar pela zaga. Nino, desejo do Palmeiras para ser o colega de trabalho ali de Gustavo Gomes, o titular da nossa zaga, ao lado do capitão paraguaio. Ele já foi convencido a voltar ao Brasil e entre Palmeiras e Nino está tudo alinhado. Só que o Zenit não quer liberar o atleta brasileiro para ser negociado. É aí que eu falo, o Zenit queria o Riquelme Felipe. O Palmeiras não quis negociar. O Zenit fecha as portas de uma negociação com o Palmeiras por Nino. O Palmeiras quer vender o Riquelme Felipe, não quer? Liga pro Zenit e fala, beleza, eu vou vender o Riquelme Felipe pra você, desde que você venda o Nino pra mim. Faça uma troca, faça uma compensação financeira, faça negociações diferentes, não sei. Mas dialogue, porque até o momento o Palmeiras não fez uma proposta oficial para o Zenit e parece que não tem ninguém que saiba conversar o idioma dos russos. Então, olha, difícil, hein? O Palmeiras precisa ser um pouquinho mais rápido nessa negociação. O Nino quer vir para o Palmeiras, entre Palmeiras e Nino está tudo ok. Precisa convencer agora o Zenit. Agora sobre John Arias. John Arias é um pouquinho diferente. O Palmeiras ainda não convenceu o colombiano a retornar ao Brasil. E o Palmeiras também tem um cuidado muito grande ao fazer a proposta oficial para o Wolverhampton. O Wolverhampton está apto, aí é o contrário, o Wolverhampton está apto a negociar com o Palmeiras, não são valores absurdos, mas nos últimos jogos ele fez 2 gols, deu assistências, enfim, ele está jogando muito bem, e ele não queria se render a ter sido um fiasco no futebol europeu. Ele queria ficar mais tempo lá, só que a proposta do Palmeiras é muito boa, e o Palmeiras tem um cuidado para ofertar oficialmente ao clube inglês, porque quando o Palmeiras fizer a oferta oficial, o clube inglês na hora vai avisar o Fluminense, ó, temos uma proposta de 10 milhões de euros, de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros, não sei, do Palmeiras em mãos. Fluminense, você vai cobrir ou não? E aí a gente vai ter uma outra negociação. Mas John Arias ainda não está convencido em vir para o futebol brasileiro, tá bom? Agora sobre Almada. Galatasaray entrou na jogada, Almada foi titular no último jogo do Atlético de Madrid, na vitória por 1-0, tá jogando bem, sempre vai bem, tá recebendo mais minutagem do Simeone e ele não quer voltar ao Brasil por enquanto. O Atlético de Madrid também está apto a negociá-lo, mas o Palmeiras não tem vida fácil para tentar aí convencer a Almada. Mas o negócio é simples. Vai no Atlético de Madrid, paga o que eles querem e aí já era. O convencimento é automático, é assim que funciona no meio do futebol. O Palmeiras, com esses 3 reforços, só precisaria de mais um camisa 5 de um volante. Aí a gente está muito bem preparado para a temporada de 2026. Tem muita gente saindo, mas e chegando? Bom, pois é, rapaziada, mas a questão é o seguinte, o Palmeiras, se fizer um pouquinho de força, consegue contratar sim o Nino, pessoal. Consegue negociar sim com os russos lá do Zenit e consegue a contratação desse zagueiro que seria um baita reforço pro Palmeiras. O Palmeiras tem que entender isso, que seria um baita de um reforço. Imagina aí a dupla Gustavo Gomes e Nino, pessoal. Que baita dupla que o Palmeiras tem para a temporada. Então, por que eu falo para vocês que o Palmeiras tem sim a possibilidade de conseguir ter êxito nessa negociação e muita possibilidade? Porque é o seguinte, olha só essas informações que eu vou trazer aqui para vocês, ó. Primeiro de tudo, John, pessoal. O Planeta do Palmeiras traz aqui a informação, ó. John irá para a Rússia para fazer exames médicos. A oferta do Zenit foi de 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais. E o Palmeiras recebe 20% do valor dessa negociação. ESPN Brasil, Marcelo Rafael, informação. Beleza? Então, o John vai para o Zenit. O Palmeiras vai pegar uma porcentagem, né? O Palmeiras vai pegar uma porcentagem aí dessa grana. Então, assim, já é uma grana a mais que entra para o Palmeiras poder investir no Nino. E pelo fato do John ter essa porcentagem do Palmeiras também, o Palmeiras poderia talvez negociar algum tipo de acordo lá com o Zenit. Ó, o John tá indo, aí vocês não precisam pagar a parte, por exemplo, a parte do Palmeiras não precisa abate no Nino, abate o valor na negociação envolvendo o Nino, entendeu? Então essa é uma das possibilidades que o Palmeiras pode ter com o John aí, pessoal. Segunda informação,
olha só isso aqui, que vocês viram durante o vídeo aí. O Zenit é doido com o Riquelme Felipe. Os caras lá querem ele de qualquer maneira. Cria do Verdão. E olha essa informação. O Copenhagen da Dinamarca formalizou uma proposta oficial ao Palmeiras por Riquelme Felipe. O Verdão analisa a oferta e não descarta negociar o atacante nas próximas semanas. Os valores não foram revelados. Informação aí do nosso palestra, pessoal. Tá aí o Riquelme Felipe na tela para vocês. E é o que disse o comentarista aí do Aqui é Parmeira. Perfil Aqui é Parmeira. Durante o vídeo aí vocês puderam ver ele falando. O Zenit quer o Riquelme Felipe. O Palmeiras quer o Nino. Então não dá pra chegar num denominador comum aí não, rapaziada. Para pra pensar. É só o Palmeiras saber negociar com os caras, com os russos, entendeu? Ah, vocês querem o Riquelme Felipe? Beleza. Então a gente quer o Nino. Vamos fazer essa troca aí, vamos articular, vamos negociar aí essa possível troca, enfim. Pro Palmeiras, pro Riquelme Felipe ir pro Zenit e o Nino vir pro Palmeiras. Isso aí acontece direto no meio do futebol. Será que é tão difícil assim do Palmeiras fazer essa jogada de mercado? Entendeu? Então, assim, olha aí, chegou proposta pro Riquelme Felipe do Copenhagen. E aqui tá falando que o Verdão analisa a oferta e não descarta negociar o atacante. Ou seja, o Palmeiras pode negociar o atacante que é alvo do Zenit com outro time e perder essa oportunidade de fazer essa troca, sabe? De fazer essa jogada aí com o Zenit. Vocês querem o Riquelme Felipe, então beleza, pode levar, me dá o Nino. Então se o Palmeiras negociar o Riquelme Felipe com o Copenhagen, pessoal, já não tem como mais. Então tem que ficar de olho nisso aqui também. O Palmeiras tem que ser inteligente, cara. E aí é isso. Informação de momento com relação ao Nino. Há um alinhamento entre o zagueiro e o Palmeiras em aspectos como salário e duração de contrato. No entanto, o avanço depende das ações do Zenit e o Palmeiras, ciente da complexidade, fará um grande esforço para prosseguir. De acordo com essa notícia aqui também do nosso palestra, essa informação, o Palmeiras fará um esforço sim para trazer o Nino. Mas qual o tamanho desse esforço? As oportunidades estão aqui. Riquelme Felipe é uma delas. John é outra oportunidade. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí, né, pessoal? Enfim, se você acredita que o Palmeiras tem chance de trazer o Nino, deixa aqui nos comentários, opina aí, deixa a sua opinião a respeito dessa novela toda, dessa possível contratação do Palmeiras. Sua opinião é muito importante aqui no canal, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer, seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, e eu fui.